Eu descobri um aplicativo diferente ontem. Aí eu tô tentando usar ainda, não aprendi não. Se você já conhece, se chama OBS Studio. Pode falar? Não, eu não conheço, não. Eu vi um professor, nem conheço o professor, falando em outro grupo de professores de Minas Gerais, aí eu fiquei curiosa. Porque o aplicativo, segundo ele, dá para eu dar minha aula aqui no Google Meet e, ao mesmo tempo, tá passando no YouTube. Faz tipo Ah, tá, mas o Meet também te permite fazer isso, você sabe, né? Eu não sabia. Fiquei sabendo ontem. O Google Meet também permite que você compartilhe lá no YouTube também. Ah, tá. Mas você fala depois ou ao vivo? Porque pelo que ele falou era ao vivo. Não, parece que o Meet também permite seja ao vivo. Ah, tá. Basta que você queira, entendeu? Você pode postar depois ou pode ao vivo. Quando você está falando, está gerando lá as imagens, né? A informação do mesmo jeito. Ah, bacana. Eu não sabia. Ontem ele falou isso lá e para mim foi novidade. Acho engraçado. Tem muita ferramenta, né? Não, Esse tempo tem sido um tempo de desgaste, mas também de muita construção, né? A gente está aprendendo com muito. certeza. Pessoal, vamos aguardar mais uns 2 minutinhos, ver se mais alguém vai entrar. Eu elaborei um material para que vocês gostem. Eu corri para Virginópolis, porque aqui parece que Ah, está mais tranquilo. você está aí? Estou desde Ah, 17 de março. O dia que o André comunicou, eu já vim para cá. mas é melhor, né, ficar com a família. Assim. É porque, igual aí já tem caso confirmado, ó, tudo aí aqui pelo menos não falaram nada, não. E eu só fico Né? dentro de casa. Não saio para nada. Luciano, Márcia, Matheus, Sara, Willer e Yasmin, Roberto. O pessoal tá chegando bem. Eu vou compartilhar um material com vocês aqui. Aí, por mensagem, vocês, por favor, confirmem se vai estar aparecendo. Tá bom? Uhum. Tá, moça? Tá entrando aí. Tá Ah, bacana. aparecendo. Tá dando para ler direitinho? Tá. O que eu organizei aqui? Para a gente começar, eu coloquei aqui para a gente fazer
uma análise ampla do que a gente precisa, bem pontual, do que a gente tem para fazer nesse resumo, o que é cada tópico. Às vezes, quando o aluno é notificado de que tem que fazer um resumo científico, já fica preocupado, porque não é o dia a dia do aluno, em regra, é ser a verdade, mas a gente está tentando criar isso, instituir isso, tornar isso algo mais cotidiano, porque a gente não pode ficar só com o ensino, a gente precisa também trabalhar com a pesquisa e com a extensão, que são os 3 pilares da universidade. O que a gente tem que fazer, então, né, para elaborar esse resumo? Passa por quais... Eu fiz um resumo breve mesmo, dos apontamentos mais específicos, resumo científico, tanto para o CEMID, né, porque o nosso foco é o CEMID, mas também ele reverbera, né, ele também vai ser publicado lá no Simpósio de Iniciação Científica, que, se não me engano, é o 18º Simpósio Científico. Depois de passar esses principais do resumo, de como elaborar o resumo, o que tem que ter no resumo, aí eu anotei aqui para a gente poder falar sobre as regras do CEMID, sobre o regulamento, sobre a ficha de avaliação e as datas que foram alteradas. Tá? Então, assim, quando o aluno chega bem, tem que entregar um trabalho. Primeiro que a maioria já ficou preocupada porque a atual é completamente diferente, né? Agora a gente não está tão pertinho, igual gostaria de estar, para ajudar o filho, mas mesmo assim, a distância, exemplo disso, a professora Rose, que está aqui com a gente, né, tirou o sábado à tarde para estar aqui com a gente, outros professores também estão se disponibilizando para acompanhar, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, pelo convite. Então, independentemente de qual seja a plataforma, uma ligação, uma imagem, a gente está disponível para ajudar, para auxiliá-los. Então, eu coloquei aqui para vocês, o pessoal ainda está... Coloquei aqui para vocês os pontos, como eu mencionei, os pontos principais do resumo científico. Tá? Na verdade, quando você pensa em pesquisa, isso tudo que eu vou aqui já tem que estar implícito. Mesmo se você for fazer um doutorado um dia, é consequência disso aqui. Às vezes a gente acha um resumo só tem uma página, só tem meia página. Às vezes o aluno até fala, é muito fácil, né? Mas se você fizer um doutorado, uma dissertação, tudo que eu falar aqui vai estar presente, só que de uma forma mais aprofundada. Não vai ser só em uma página. Vai ser o desmembramento, vai ser a escrita, né, talvez com mais metodologias, com autores, com um andamento, até porque a pesquisa de um doutorado, ela comporta um número de páginas, né, indefinido, indeterminado, e aqui no resumo não. Então, antes da gente pensar no resumo de forma restrita, vamos pensar o que é pesquisa científica. Não adianta ficar aqui passando. Vamos ler o resumo, vamos ler o regulamento, vamos mostrar o modelo. Nada. Porque aí a gente vai rodar e nunca vai chegar no aprendizado. A gente sabe que a gente está aqui. Aí, depois que a gente entender isso, a gente olha as regras, porque vocês são muito inteligentes e pegando as regras lá, fixadas, vocês vão ler e vocês vão entender quantos caracteres tem que ter, quantos autores tem que ter. Então, não é isso que eu acho que a gente deve discutir, a gente deve entender o que é pesquisa. Então, eu e a professora Rose também coopera conosco, fazemos parte aí do setor de pesquisa. E lidamos com a pesquisa científica com os alunos do período. Então, vocês já estão nos terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e a gente quer amadurecer a pesquisa antes de vocês chegarem, até porque para a gente não ter a dificuldade que a gente tem atualmente. Vocês já vão chegar muito mais maduros. A pesquisa científica, como está escrito aí
na tela, né? A pesquisa científica é uma pesquisa direcionada por teóricos metodológicos. O que é isso? Quando a gente pensa num artigo de jornal, um artigo de jornal que você pode ler, ou mesmo com Juris Way ou Yuris Way, você vai perceber que tem ali várias opiniões formadas com fundamentos políticos, morais, econômicos, sociais, e não tem um fundamento metodológico, teórico, científico, não tem uma preocupação com o conteúdo de forma a comprovar teses, né? Muitos artigos que a gente lê, às vezes, em jornal, por exemplo, são muito informativos, mas a gente vê que até muitas coisas são fake news mesmo, né? Agora, quando a gente trata de uma pesquisa científica, o próprio nome já diz, né? É um trabalho que tem um rigor, tem uma metodologia. O principal é que é a metodologia. Você vai pensar, que metodologia? A gente vai ver daqui a pouco mais aprofundado, mas eu já posso antecipar que essa metodologia é um fundamento bibliográfico, significa que ela tem um argumento de autoridade, tem um autor, que foi o marco teórico do seu trabalho, um jurista importante, que concebeu aquela tese, ou mesmo a pesquisa jurisprudencial de um tribunal, de uma divergência jurisprudencial, ou mesmo uma análise documental. Documento pode ser não necessariamente no direito, podemos pensar, por exemplo, no campo da história, da geografia, né, um documento histórico, científico. Podemos pensar na área da biologia, de forma bem ampla, nosso olhar um olhar de fora. A pesquisa científica ela tem compromisso com a ciência, metodologia. Podemos ter uma pesquisa de campo, em que existe uma entrevista, mas essa entrevista é provada, ela foi feita com uma amostra de pessoas, num lugar X, Y, Z. Então, a gente consegue até hoje, se a gente pensar na questão do coronavírus, através de uma pesquisa científica, pode-se comprovar quantas pessoas foram, enfim, tiveram, enfim, estão na UTI, como que se pode chegar a uma ação de vidas, a uma cura, a uma vacina, enfim. O problema de pesquisa e o tema são o maior desafio do acadêmico, do estudante, do pesquisador. Pode ser vocês fazendo simpósio, pode ser a professora Rose fazendo um mestrado, eu fazendo um mestrado, a professora Rose fazendo um doutorado, ou vocês no doutorado. Independentemente, a pesquisa científica, ela demanda um tempo, ela demanda um problema, é um desafio desse pesquisador, é a primeira preocupação que faz muita gente chorar quando decide fazer pesquisa, porque é aquela angústia, o que eu vou pensar? Tem que ser uma coisa interessante, mas que tenha, vamos dizer assim, um cunho, relevância, tem que ter uma pertinência, tem que ter uma justificativa. Eu não vou estudar porque que o céu é azul do nada. Eu tenho que ter uma relevância, certo? E essa relevância, ela pode ser uma relevância científica, pode ser uma relevância social, pode ser uma relevância jurídica, puxando aqui para o nosso direito. Porque, por exemplo, pode acontecer divergência no tribunal e você optar por estudar essa divergência, porque o que mais acontece no direito é divergência. Então, você opta por estudar isso a fim de justificar essa divergência e como se pode o funcionamento primário, ou como que isso se replica numa CIA, por exemplo, na defesa de um direito, porque tanta divergência pode causar prejuízo para aquelas partes, não. E esse é o ponto de partida de um trabalho científico, é você ter um tema. Eu estou aqui com vários TCCs para darem alguns exemplos para vocês de tema.
Por exemplo, o tema, o trabalho do preso forma de socialização. É um tema, não é um problema. Vou explicar a diferença. As falsas memórias na prova testemunhal é um tema do direito penal. A eficácia da pena de prisão no Brasil, será que ela é eficaz? Isso é um tema, a eficácia ou não dessa pena de prisão no Brasil. Que de exclusão daquele auxílio de reclusão no Brasil e a vedação, o princípio da vedação do retrocesso, é um tema. A proporcionalidade no crime de estupro, que seria aqui a aplicação proporcional desse crime, teve um aluno que escreveu sobre isso. A crise no sistema penitenciário e a atuação judicial são temas. E aí cada um partiu, eu gosto mais de direito civil, direito penal, você acaba se apaixonando por um tema relacionado à área que você mais gosta. Pelo menos é o que, assim, tem convivido. Agora, o problema, ele já é uma pergunta desse tema. Porque o tema, ele pode ser ressocialização do preso, mas dentro dessa ressocialização, cabe inúmeras perguntas. Seria, o trabalho ressocializa? A pena ressocializa? As pessoas recepcionam essas pessoas como método mesmo de ressocialização, o mercado de trabalho como ressocialização. Então, envolve inúmeras perguntas. Só que você já tem essa pergunta. Pelo que me foi passado pelo professor Felipe, Diego e Camila, a pergunta inicial do trabalho as perguntas já estão com vocês, porque os professores pararam um tempo, nós no laboratório, nós desenvolvemos ali algumas perguntas. Foram sorteadas entre os alunos, né? E a partir dessa pergunta, o aluno desenvolveria o seu trabalho. Se vocês pensarem, um caminho já foi, vou dizer assim, metade do caminho já foi realizado. Porque é a parte mais angustiante. Eu me lembro que nesse dia os professores ficaram até mais de 10 horas da noite lá na faculdade. Acho que me parece que o professor até ficou assim, eu só elaborei 3, eu preciso de mais umas 4, e não vinha pergunta falando. E realmente é a parte que angustia. Vocês sabem muito de conteúdo, de tema, mas o problema é mais difícil de delimitar. Até porque, como está escrito aí na tela, o pesquisador deve, a partir da delimitação, formular uma questão. Então, se é um problema, é uma pergunta. Mas não é pergunta. Problema de pesquisa é uma questão. Trabalho de investigação, se você investiga alguma coisa, você tem dúvida de alguma coisa. Tudo gera dúvida, gera uma pergunta. Então, para a formulação de um problema de pesquisa, você, aluno, eu, professor, devo dizer de forma clara qual que é a minha dificuldade. Qual que é a minha dificuldade sobre ressocialização? Qual que é a minha dificuldade sobre o novo Código de Processo Civil, sobre o princípio do contraditório, sobre, enfim, inúmeras questões. Então, o problema deverá ser suscetível de solução. E, o mais importante, afastado de valores morais. Uma coisa que o aluno, eu já percebi, tem muita dificuldade, é afastar os valores morais do problema de pesquisa, do texto científico. Porque às vezes o aluno coloca, tem que ter justiça e tudo mais. O texto científico não é para isso. A gente pode até chegar numa noção de justiça a partir de vários autores. Mas é importante que, voltando, tenhamos um tema, uma pergunta, essa pergunta tem que ser bem delimitada, afastada de valores morais, sem senso de justiça, né? Agora, no nosso resumo, já que vocês têm um problema de pesquisa, e vocês receberam
Então, o que vocês têm que pensar a partir de agora? Nós vamos fazer um resumo. Ok. O resumo tem que ter introdução, objetivo da pesquisa, metodologia, resultados e conclusão. Pronto. É isso. Se eu fosse fazer um mestrado, teria que ter introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão também. Mas o nosso foco aqui é o resumo. Vamos lá. O que tem que ter na introdução? Eu estou investigando alguma coisa a partir de um tema amplo, eu separei uma pergunta. Introdução, eu vou introduzir. Então, é a parte inicial da formulação do resumo. É o momento que eu problematizo. É o momento que eu vou apresentar uma conceituação do tema. Vou apresentar uma visão geral da pesquisa a ser realizada. Então, se eu vou falar sobre o catástrofe lá do rompimento das barragens, eu vou falar que aconteceu o rompimento da barragem de, por exemplo, Mariana, e que inúmeras pessoas foram prejudicadas, ou, enfim, falo de forma ampla, conto o que eu vim fazer ali. E você não tem que preocupar em você compreender, você faz, é a minha sugestão, faz e pede terceiro, que não é da sua, lê para fazer uma análise crítica, se ela está em. Então, introdução. Eu vou fazer uma formulação do resumo de forma bem geral. Então, por exemplo, tenho aqui um resumo que até o professor Diego que disponibilizou, ele começa falando assim. Ele começa falando da seguinte: o desastre da barragem de mineração da empresa Samarco, realizada no município de Mariana, deixou uma série de impactos impactados das mais diversas formas. É acerca dessa tragédia que paira o nosso objeto de trabalho. Então, se é acerca dessa tragédia, nós estamos falando de forma ampla o que nós viemos fazer. E é isso que vocês vão fazer, com poucos caracteres. E daqui a pouco a gente tem quantos são. Mas vamos entender o que é, para a gente saber depois quantos caracteres tem que ter. Só um parênteses, se vocês quiserem me interromper a hora que quiser, pode me falar, viu? Dar mensagem no chat, ou perguntar no áudio, viu? Vocês podem ficar à vontade. O segundo tópico aqui, depois da introdução, é o objetivo. E esse aqui é o mais importante. Porque o objetivo, ele lembra do problema? O problema era aquela pergunta. O objetivo é ela. Só que o objetivo é o problema de pesquisa convertido em frase afirmativa acompanhado de um verbo. O que é isso? Parece que estou falando até grego, né? Se eu coloco uma pergunta assim, eu peguei. Se eu coloco uma pergunta assim, ó. Aqui, ó. A pena privativa de liberdade é suficiente para a reprovação e prevenção do crime? Esse é o problema. Esse é o problema, porque problema é uma pergunta. Tá? Qual que é o objetivo geral? É que você... Ó, o pessoal tá chegando. O objetivo geral é essa pergunta, eu vou até copiar. Eu faço exatamente assim, copio e colo. E coloco, verificar se a pena de verdade é suficiente.
em reprovação e prevenção do crime, ponto final. Então, o objetivo geral é o problema, só que ele é convertido em uma frase afirmativa, né? E acompanhado do infinitivo. Quais são os verbos do infinitivo? Verificar. Se vocês quiserem anotar, isso é até importante, porque depois vocês vão lembrando de quais verbos que tem. Verificar, analisar, compreender, identificar, avar, averiguar, questionar, estudar, pesquisar, tudo com ar, ir, ur, né? Isso é um verbo ativo. Vamos ver, estou tentando lembrar outros aqui. Analisar, compreender, verificar, averiguar, questionar, estudar. Tem uma lista que eu posso até disponibilizar para vocês, que esses verbos fazem falta. É porque depois, quando na pesquisa, o verbo ele vai depender do que você quer fazer. Porque se você não quer identificar somente, você quer compreender, você tem que identificar também. Então, o seu trabalho vai depender do seu verbo. Se você disse que quer compreender, você tem que compreender. E onde que vai estar essa resposta? Na sua conclusão, que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Então, seu verbo, ele é muito importante. Aprender também pode ser, sugerir sinônimos, verificar qual que te atende melhor. O verbo, realmente, ele é muito importante. E ele é o seu objetivo geral. O objetivo geral é indicar, caracterizar, pode ser um verbo também, o que se pretende com o desenvolvimento da pesquisa. Então, se você já formulou sua pergunta, você tem seu objetivo geral. É sua visão global, é sua meta principal. O objetivo geral, o que você verifica? No exemplo que eu dei do professor Diego, o objetivo geral dele era esse aqui, ó. Vou copiar para vocês. Identificar os atores envolvidos nos conflitos oriundos da tragédia. Qual tragédia? Lá da Mariana, que eu estava falando para vocês. A natureza desses conflitos e o bem jurídico dos litígios. Ele colocou direitinho, ó, o trabalho que ele subiu com o aluno foi aprovado. Então, ele fez primeiro lá atrás, como eu já disse, a exposição geral, na introdução, o que ele veio fazer. Aí ele já tinha um problema, ele converteu em frase afirmativa acompanhado de um verbo e colocou que ele queria identificar os atores envolvidos nos conflitos oriundos da tragédia, na natureza desses conflitos e o objeto desses conflitos, ou desses litígios. Todos esses verbos aqui, mais alguns se lembrarem, desde que seja no infinitivo, ar, ir, u, eles cabem aqui. Então, vocês vão formular esse objetivo geral. Ok? Estou falando bastante, reiterando, porque essa é a parte que os alunos eu vejo que tem mais dificuldade. Porque, por exemplo, coloca aquela pergunta sobre pena privativa de liberdade. Aí, quando ele chega no objetivo geral, isso são os do 9º período que eu convivo. Ele coloca assim, objetivo geral. Verificar de forma ampla se a pena ressocializa, se a pena privativa de liberdade ressocializa. Peraí, aí eu falo. Peraí, você perguntar se ela é suficiente para reprovar a prevenção do crime é uma coisa. Agora, você colocar se ela ressocializa Outra coisa. é outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, a pergunta é, a pena privativa de liberdade ressocializa, apesar de que
eu já acho até difícil que está muito amplo, tinha que até delimitar melhor. Então, tá bom, parece que tem umas perguntas. Vamos ver o que as meninas estão falando. O Marco Antônio Malaquias está pedindo para eu disponibilizar o material. Eu vou disponibilizar, pode deixar, que ao final eu vou pedir o e-mail de vocês e eu utilizo. A Julie está perguntando. No caso, devemos usar aquela pergunta disponibilizada pelos professores junto com o tema ou podemos adequar? Ô, Julie, a orientação do professor Felipe, do Diego e da Camila foi de utilizar aquela pergunta disponibilizada. Foi uma forma até de, vamos dizer assim, facilitar, apesar que não precisa, porque vocês são muito capazes, mas facilitar o trabalho. E, Slane, e também no dia foi colocado que as perguntas, né, o problema, as perguntas feitas lá pelos professores, elas estavam de acordo com o tema central do CEMID, né, voltado Isso. para aquele tema central. Então, e isso foi objeto de análise, né, pelos professores que estão coordenando o CEMID. Exatamente. Então, existe um tema central, né? Existe um tema central. E aí, a partir dele, é que foram criadas o problema, né? E o tema e o problema para cada, né? Cada professor elaborou 2 ou 3 para facilitar para o aluno e até para que o aluno tivesse, para que nem todos ficassem trabalhando a mesma coisa, sabe? Porque o que acontece, Julie e Luciano, até alguns momentos do CEMID, outros CEMIDs, de cada aluno falar sobre um assunto e a gente perder até um pouco, porque inúmeros alunos procuravam os professores não davam conta, muito embora a gente queira ajudar, não dá conta de tanto material, de tanta pesquisa científica. Então, os coordenadores do CEMID apontaram o tema central que eu acabei de no chat, que é o Tribunal Federal e a Proteção dos Direitos Fundamentais. Esse foi o tema do CEMID. E, a partir disso, o olhar da professora Rose, por exemplo, como ela é professora de processo civil, elaborou questões relativas à disciplina que ela leciona. Eu, como leciono constitucional e penal, eu também elaborei dentro das minhas possibilidades. E aí, dentro disso, já foi identificado quais orientadores vocês poderiam procurar para ajudá-los. Então, nesse sentido, Julie e Luciano, se vocês acharem que dentro daquela pergunta possa alterar algum pontinho, desde que não altere o problema e nem mude o tema, aí eu peço que procurem o orientador de vocês para que ele também consinta, ele reflita sobre o que vocês estão querendo e vocês entrem em um consenso. Mas não pode fugir nem do tema e nem do problema. Pode ser que mude uma palavra, mude o verbo. Eu estava falando para vocês, identificar é diferente de compreender. Analisar é diferente. Analisar é bem mais superficial, identificar é bem mais superficial. A gente fala na metodologia, nas aulas de metodologia, que entender é muito mais subjetivo. Então, você vai muito mais fundo do que só identificar. Então, aí vai de vocês como orientador, sem mudar o tema. Então, tá bom. Então, a gente já aprendeu a introdução e já também aprendemos o objetivo. Agora, a metodologia. Eu disse para vocês que a pesquisa científica, ela é particular, ela é diferenciada por causa do rigor metodológico. Agora, que raio é esse, né, de metodologia, né? É o caminho. Se você tem uma pergunta, você tem um foco, tem um objetivo geral, está querendo ir para algum lugar. Você caminhar por ali, você vai precisar adotar alguns métodos, algumas técnicas
realizar essa pesquisa. Tem como, por exemplo, descobrirem qual que é a cura do coronavírus fazendo pesquisa bibliográfica? Será que é suficiente? Eu acredito que não. É necessário fazer experimentos, que é o que os países têm investido, né? Fazendo, eles estão até verificando, tem que veio do morcego, estão fazendo várias análises experimentais. Bibliografia não é suficiente. O nosso caso do direito, ele é mais particular, porque o povo do direito, eu falo mesmo, enfim, nós não somos muito de experimentos e nem de pesquisa de campo. Muito embora eu pense que a gente às vezes erra nisso, porque o diálogo com a sociedade ele é muito importante, mas o direito, se vocês verificarem de forma ampla, assim, quem é do direito, normalmente ele pesquisa em livros, jurisprudências, doutrina, tem poucas pesquisas de campo, mas é uma possibilidade. Você fazer uma entrevista, saber o que o preso pensa, o que a família dele está falando, se ele ressocializou mesmo, por exemplo, na situação que a gente estava conversando sobre ressocialização, será que não era importante ouvir quais foram as experiências, quantas pessoas ele tinha lá dentro? Até para a gente ter dados estatísticos de quantas pessoas são homens presos em presídio, quantas mulheres, situação subhumana. Então, a metodologia indica o caminho adotado na sua pesquisa. E vai depender do seu objetivo geral, o caminho que você escolhe. O aluno vai descrever frases de realização da pesquisa, os procedimentos, a natureza da pesquisa. Então, ela pode ser, por exemplo, uma pesquisa de opinião, é possível, que não é muito recorrente. Um estudo de caso muito utilizado no direito, quando a gente utiliza casos práticos, você analisa na íntegra jurisprudências, como que esse artigo é aplicado no tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, ao passo que no Supremo Tribunal Federal foi aplicado de forma diferente. Estudo de casos midiáticos como referência para outros casos, mas, enfim, teve visibilidade. E nesse ponto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os alunos do direito, isso aí eu falo pela experiência com o nono período, eles querem copiar as emendas e colar as emendas. Né, é um Rô? exercício que eles amam fazer, não sei por quê. Pois é. Aí eu até brinco com eles que fica parecendo alguns advogados, né, Rô? Que quer ganhar a causa, copia, ementa, cola e fala é isso aqui. Aí quando o juiz inventa de abrir a íntegra, não tem nada que ele está pedindo. Aí você imagina, você tenta publicar isso no simpósio, por exemplo, aí é uma vergonha generalizada, porque é uma publicação. Então, por isso que a gente está aqui para discutir, que é importante que você abra, olha, eu vou falar sobre o desastre da Mariana, de repente eu não vou fazer essa pesquisa que o Diego fez, mas o meu foco, por exemplo, é o andar profissional do Ministério Público Federal, o que ele fez contra as acusadas desse crime, dos crimes cometidos, seja ambiental, seja de homicídio contra essas pessoas. Então, demanda uma análise do processo, uma análise do caso. Ah, não, eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica. Aí já é outra metodologia. A pesquisa bibliográfica, você vai utilizar livro, tá? Que a gente chama muito de direito de doutrinas, é um entendimento ali que foi consolidado doutrinariamente. Artigos científicos também. No nono período tem medo de usar artigo científico, que acha que vai plagiar. Desde que seja devidamente referenciado, creditado a obra, quem deu aquela opinião, não tem problema. Mas você tem que falar quem falou. Então, a pesquisa bibliográfica pode ser uma tese. Então, uma pessoa doutorado, você leu a tese dela.
e gostou do que ela falou, você pode usar no seu trabalho, na sua pesquisa. Pode ser, sim, uma referência sua, pode ser uma metodologia da pesquisa bibliográfica. Então, teses do doutorado, eu nem preciso falar que é tese de doutorado, porque se é tese, é doutorado mesmo, mas eu falo para ficar mais claro. Dissertação, que são de mestrado, dissertações são de mestrado, artigos científicos, periódicos. Aí, quem tiver curiosidade depois, nós temos também, ó, periódicos da CAPES, da Cielo. Temos banco de dados de teses e dissertações de diversas universidades, privadas e federais também. A própria Univale tem de dados de dissertação. E por aí vai. Então, uma pesquisa bibliográfica envolve uma análise de bibliografias em geral, seja através de artigos científicos, periódicos, livros. E os alunos, eles chegam no nono período, a experiência que eu tenho, é achando que é só livro. E aí... Por que o meu fica aparecendo a minha cara? Olha que marmota. Vamos desligar o microfone. Desliga o microfone aí, gente, para poder não interromper. Vamos lá. Por causa do barulho, tá interrompendo. Vamos seguir. Como é que até um parênteses. Tem gente que acha que livro, que tem que ser livro para poder citar. Mas livro, gente, qualquer um publica livro hoje. Se você tiver dinheiro, qualquer um, você tendo dinheiro, é diferente de uma pesquisa científica, de uma tese, dissertação, de um artigo científico na CAPES, na Cielo, foi alguém que passou por uma banca, foi avaliado. Então, tem gente que tem medo de colocar na pesquisa bibliográfica um artigo científico. Pelo contrário, eles são muito mais, eu considero muito mais confiáveis. Porque hoje em dia você lê livros aí de constitucional, por exemplo, você não acredita. Fala assim, nossa, sério? Tem que tomar muito cuidado com que a gente estuda. Uma outra metodologia é a pesquisa documental, que é a análise de documentos em geral. Enfim, a pesquisa ela pode ser uma pesquisa gráfica, que vai ser o foco de vocês, né? Ninguém aqui vai fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisa em laboratório, mas pode ser uma pesquisa bibliográfica, documental, jurisprudencial, pode ser uma outra metodologia, que é específica de direito. E aí a análise, obviamente, de jurisprudência. O próximo tópico são os resultados. A gente já aprendeu a introdução, o objetivo, não é? A metodologia, falta 2, resultados e conclusão. Aí todo mundo embola, fala assim, mas resultado é uma coisa sem conclusão? Mas não é. Não é. É diferente. Olha só. Qual que é a diferença entre resultados e conclusão? Nos resultados, o autor ele aponta quais dados foram na pesquisa, que você encontrou, o que você objetivava pesquisar. Então, você encontrou entendimentos divergentes na doutrina, entendimentos divergentes na jurisprudência, dados estatísticos, coleta de dados em pesquisa de campo, que não é o caso, mas são possíveis numa vida futura, enfim. Posicionamentos doutrinários, que você encontrou, artigos que foram revogados, súmulas que foram criadas, o que você encontrou? Você vai demonstrar aqui para o seu leitor o que você encontrou, dependendo da sua metodologia. Uma coisa liga na outra. Agora, a conclusão não. A conclusão é o seu olhar. Em face de tudo, em face do objetivo e da sua metodologia percorrida e dos dados encontrados, do caminho, quando você caminha, o lado que você olhava agora, qual que é
qual que é a sua conclusão disso tudo, do conjunto? Qual é a compreensão acerca do objeto de estudo? E você se posiciona em face do que você objetivava pesquisar. Se você gostaria de saber se ressocializa ou não a pena de prisão, aqui é a hora de você falar. Ressocializa em virtude disso e disso e disso. Não ressocializa em virtude disso e disso. Os dados encontrados você colocou a conclusão é o seu olhar do autor, como autor, do grupo que elaborou a pesquisa. Isso vai ser para a vida. Pode ser no seu TCC no nono período, pode ser na sua dissertação, na sua vida. Só que a gente começa sempre com a ideia de um resumo pequeno mesmo, que futuramente pode ser desenvolvido melhor. Então, na introdução, você apresenta geral, você mostra fazer aqui, aí você fala. O objetivo geral é uma convertida em frase afirmativa acompanhado de um verbo no infinitivo, que eu falei para vocês que são vários. Tem que tomar muito cuidado com esse verbo. Você falar que vai compreender, você tem que compreender, aprender, analisar, identificar, questionar, pesquisar, enfim. Metodologia. Normalmente, no direito, é pesquisa documental, jurisprudencial ou bíblica. Tá? Não precisa ficar especificando. Bibliográfica, com base em livros, artigos, ok, não precisa. A não ser que você coloque pesquisa bibliográfica, foi utilizado o banco de dados da CAPES, foi analisado a amostra de tantos e tantos artigos científicos, que aí você vai estar explicando melhor, mas não é necessário. Aí é mais uma outra pesquisa. Não precisa ser não é. Os resultados são os dados que você encontrados por você, e a conclusão é o seu olhar. O Luciano está perguntando se a metodologia se poderia colocar como trabalho qualitativo. Vamos lá. Existem dois tipos de metodologia. O trabalho qualitativo, eu vou colocar três. O trabalho qualitativo, o trabalho quantitativo e o trabalho quali-quant, que ele é quantitativo e ele é qualitativo. Oi. Repete os três, porque na hora que você falou o segundo, deu uma cortada. Vou botar aqui que vai ficar melhor. Quer ver? Qualitativo, quantitativo e quali-quant. São esses três. Tá dando para aparecer? Uhum. Aí o Luan está perguntando se ele poderia colocar o qualitativo. Primeiro vou falar o que é cada um deles. Qualitativo, Luciano, ele se refere ao conteúdo. É uma análise de conteúdo. Aqui entra a pesquisa bibliográfica. Por exemplo, a maioria vai fazer, acredito que. Quantitativo é o trabalho que envolve dados estatísticos. Então, em quantidade, ele é mais do que conteúdo. E quali-quant é o que envolve as duas coisas. Os dados estatísticos que são analisados a partir da bibliográfica. Então, o seu trabalho foi predominante qualitativo, você não usou estatística, nada disso, então seu trabalho, uma metodologia qualitativa com um procedimento metodológico de pesquisa bibliográfica, ok? Então, a metodologia ativa com um procedimento metodológico, peraí que tá apanhando aqui do computador,
procedimento metodológico de pesquisa bibliográfica. O que eu vou aqui para ficar mais alto. Então, quando eu falo de metodologia, já que o Luciano, ele perguntou se poderia colocar qualidade, poderia colocar, olha, a minha de trabalho de metodologia qualitativa mediante procedimento metodológico, ou seja, o caminho percorrido é a pesquisa bibliográfica, porque existe uma análise de conteúdo. Agora, poderia ser uma metodologia. Vamos pensar aqui embaixo, aqui, ó. Quantitativa. Metodologia quantitativa de só dados. Tá? Um procedimento metodológico de, por exemplo, pesquisa de campo. Para pesquisa de campo, eu colhi dados estatísticos. Tá? Mas também pode ser qual e quant. Tem as duas coisas. Então, aqui, a metodologia foi qualitativa e quantitativa, por isso qual e quant. Houve dados, foram estatísticos, e esses dados estatísticos foram analisados de alguma forma, você relacionou, você leu aqueles dados a partir de uma bibliografia. Então, a gente tem um exemplo, como vamos continuar na ressocialização, você conseguiu setorizar, identificar as pessoas que foram ressocializadas, que não foram. Aí você pega um autor, pode ser, por exemplo, o Zaffaroni, do direito penal, que fala sobre seletividade penal, que fala quem que a sociedade se importa mais, a quem, e a seleção humana, cor, você consegue analisar esses dados obtidos por uma pesquisa até de campo, né, que você adquiriu uma estatística, mas também você analisou esses dados por uma pesquisa bibliográfica. Porque qualitativo é conteúdo, quantitativo é análise de dados. Ficou claro, Luciana? Era isso que você estava querendo saber? Sim, então tá bom. Se tiver dúvida sobre isso, tirar esses amarelos e esses verdes aqui, que eu vou meio de campo, senão você vai ficar confuso. Então vamos. Já que a gente já sabe de tudo, né? A gente já sabe o que é introdução, o que é objetivo geral, você já tem seu problema, então você, consequentemente, já tem seu objetivo geral, só falta você escolher seu verbo. Você já sabe sua metodologia, ou pelo menos suspeita que é pesquisa bibliográfica, agora falta estudar para descobrir os estados e estudar mais ainda para você se posicionar sobre a conclusão. Face disso, eu vou encerrar essa parte, vou interromper a apresentação dessa parte e vou voltar a nossa apresentação para a parte do CENID. Não vai demorar essa parte, não preocupa não. Vou alugar você só até 10 horas. Hoje é sábado, viu, Dani? Hoje é sábado. Hoje é sábado, viu? Nada mesmo. 10 horas eu sentada aqui ouvindo a Islã falar na minha cabeça. Tá. Aqui, nós não podemos sair mesmo? Então tá tudo tranquilo.
Eu gosto muito de você, mas não é desse tanto, até pesadamente. Credo. Mas aqui, essa parte aqui é rápida. Isso aqui eu deixei por fim, porque isso aqui vocês vão ver que é mamão com açúcar. Ô, Depois daquilo lá, o resto... Deixa eu só pedir licença você, porque aí não vai te atrapalhar, antes de você começar. Eu queria que os alunos que estão aí colocassem no chat o nome e a turma, para eu lançar a CC, porque aluno, se não tiver ponto, hora complementar, eles não vêm nesse trem aqui, não, você sabe. Então, olha o seu público, você agradece a mim que o troço vale horas complementares. Aí, gente, coloca o nome e a turma, sem incomodar, porque é no chat, tá? Você está gravando, senão eu vou ficar doida para lançar isso. Tem mil alunos aqui. Agora, Islane, continua. Está muito bom. Estou aprendendo tudo. Ah, então tá bom. Feliz. Então, vamos lá. A gente já sabe tudo do que tem que ter no resumo. E até se quiser fazer um mestrado, um doutorado, dá pra gente fazer. É assim, são com essas informações. Mas a gente tem que fazer os... Então, vamos lá. O SEGMIT tem as regras próprias. Primeiro, a gente já sabe que o tema central é o Supremo Tribunal Federal, Proteção dos Direitos Fundamentais. Esse é o tema. Já foi dado. Olha que maravilha. E o seu problema já está na sua mão. Eu não sei qual é, né? Cada um tem seu problema aí. Cada um com seus problemas. Os alunos do 2º ao 7º período, eles foram divididos em grupos. Isso já aconteceu quando a gente estava em aula presencial. Vocês têm que elaborar um resumo, que é aquele que eu já falei, que contém aqueles requisitos. Essa é a primeira oficina mão na massa, já teremos mais 3, tá? Os coordenadores, já falar de novo, né? Vocês já cansaram de saber que é o Diego, o Felipe e a Camila, eles estão nos ajudando muito aí. E a produção científica, ela tem uma relação com o simpósio. Por quê? Porque, gente, não adianta a gente ter esse sofrimento tudo num sábado à tarde e não publicar. Alguém tem que ler o que a gente teve. A gente tem que ter uma influência, ajudar com os nossos estudos, não é só para ganhar ponto. Vocês vão ver que a educação, essa produção científica, vai ajudar vocês no concurso público, porque a maioria dos estudantes que começam a estudar aí fazendo direito, sonham em fazer um concurso público, de uma magistratura, não sei o quê, e vale ponto na parte de provas e títulos, um resumo dedicado no simpósio. Vale sim como ponto. E aí, a gente vai lá no regulamento, que é bem pequenininho, só na seção 3.1, eu já até separei aqui, dando para vocês verem, instruções para elaboração. Tá dando para ver, Ruth? Tá. Tá. Então, quais são as instruções? Primeiro. Tá dando para ver, sim, Islane. Então, show. As instruções são para vocês terem um resumo na modalidade da comunicação oral, tá? Vocês vão submeter com oral, tá? Então, nessa edição do simpósio, o processo de submissão dos resumos será realizado diretamente por formulário do sistema. Quem já se inscreveu no sistema já sabe. Tem gente aí que já é reincidente nisso. Agora, tem aluno que vai precisar de um apoio. Então, pode contar comigo, com a professora Rose, professor cada um dos seus autores para segurar, né, as pontas e submeter junto. Uhum. Quantos autores? Máximo de 5, incluindo o seu orientador. Então, é mais 3 colegas seus e seu professor. Então, máximo de autor, 5. 5. E aí, você vai ter que colocar a instituição de ensino que você está vinculado. Vai colocar o Univalho lá, né? Você está vinculado. Apoio aqui, que eles estão falando, eu imagino que não seja o caso de vocês, mas eu não posso deixar de falar que pode acontecer de alguém ser bolsista de iniciação científica, seja pela CAPES, seja pela FAPEMIG. Então, quando existe algum projeto de pesquisa financiado,
uma bolsa, um aluno que estuda recebendo, e isso acontece, viu? Eu, por exemplo, recebi bolsa quando fazia direito. Então, o tempo que ela é uma pesquisa científica, se você recebe uma bolsa, tem que colocar quem te financia. Então, aí lá embaixo, na parte do resumo que eu vou mostrar daqui a pouquinho, vai colocar apoio, CAPES, apoio, IG, apoio Univale, depende da origem dessa bolsa. E aí, quando você vai se inscrever para essa comunicação oral, você tem que escolher uma sessão temática. Tá tudo no site da Univale. Aí, eu, por exemplo, proponho uma sessão temática que, se eu não me engano, sobre o poder judiciário e direitos fundamentais também, alguma coisa assim, não lembro direito, porque já tem muito tempo. Então, você pode escolher. Não, mas eu não quero a sessão temática professora Islane, eu quero com a professora Rose, se a professora Rose tiver sugerido, ou o professor Diego, que eu acho que sugeriu, o professor André. Você vai verificar pelo tema, não é só pelo professor também, porque os temas discutidos, eles têm algo mais. Então, a escolha da ST é responsabilidade sua na hora que você trabalha. Então, fica atento, leia lá a explicação, para que serve aquela sessão temática, o que vai discutir, para você saber um peixe fora da lagoa. Eu já frequentei ST e tinha gente falando sobre formiga, que era uma pesquisa da biologia, e a gente discutiu. No direito. Era. Aí eu fiquei assim, né, boiando, falei, o que dá para discutir disso? Aqui é difícil até competição. Tem o título do seu trabalho, que não é a última coisa. Eu sempre coloco o título como última coisa no trabalho. Esse título tem a regra dos caracteres, que são 150 caracteres com espaço. Espaço é esse espaçamento mesmo. Uhum. Aí eles deram um exemplo aqui, ó. Exemplo, reflexões sobre contexto familiar do jovem em cumprimento de medidas socioeducativas. O título vai depender do tema, do seu problema, do seu objetivo, mas é a última coisa. Aí aqui fala que ele deve ter apenas a primeira letra em maiúscula. Isso aqui conta na hora da avaliação. Você coloca tudo em caixa alta, ele já tira um ponto seu. Tá? Então, preste atenção, veja que está escrito. Esse modelo aqui, então é assim que você vai colocar. Só a primeira letra, que no caso de reflexões foi a letra R, que vai estar em letra maiúscula. Aí tem palavras-chave, que a gente vai daqui a pouquinho. Tem os caracteres específicos das palavras-chave, que é de 100, né, caracteres, até 100, com espaço. E o mínimo de máximo de 5 separadas por vírgula. Por que por vírgula? Porque tem gente que coloca separado por ponto. Isso é meio chatinho, mas é procedimento. Então tem que fazer igual tá aí. Então é a regra que tem que cumprir. Até 100 caracteres com espaço, mínimo de 3 e 5. Então eu posso colocar, por exemplo, direito, liberdade e economia. Tem que estar até 100 todos os caracteres com espaço e separado por vírgula. E o do resumo, que aí é uma dúvida dos alunos, onde que começa o mínimo de caracteres e onde termina? É da introdução até na conclusão. Não conta resumo, não conta título, não conta palavra-chave, tá? O nome do autor, do orientador. O corpo do resumo trata da introdução, do objetivo, da metodologia, da conclusão e dos resultados. E tem um mínimo de 1.000 caracteres até no máximo de 1.800, com espaço. E isso diferencia muito na hora que você contabiliza. Eu vou mostrar para vocês agora o modelo do resumo simples. E vocês vão ver que tem diferença com espaçamento e sem espaçamento. Então, essa aqui, então, vocês sabem o que tem que fazer e tem as regrinhas aqui que tem que obedecer, porque senão é reprovado também. Eu vou encerrar essa parte. Se alguém tiver dúvida, vai falando aí no lado. Vou encerrar.
e vou mostrar o modelo do resumo, para a gente rematar. O modelo é esse aqui. É o modelo do professor Diego. Vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver. Esse é o modelo. O título começa com a primeira letra maiúscula, certo? O resto é tudo... Na verdade, aqui, Samarco colocou com letra maiúscula, imagino que seja, porque é empresa, né? E também quando é nome de pessoa, de empresa, e coloca com letra maiúscula. Não é, o que eles estão querendo dizer? Não é assim, caixa alta. Depois, vocês vão colocar um espaçamento, aí vocês estão vendo, de 1,5. Aí vem o nome dos alunos, o orientador. Aí aqui foi o exemplo que o Diego orientou. Foi a Grace, a Fabrícia, a Thaís e a Iraci. E a Universidade Vale do Rio Doce, que está aqui representando, né, sendo representada. Temos as palavras. E aqui, provavelmente, na época dele, aqui está falando no máximo, até olhar que seja no máximo 5, que até onde eu vi, só um minutinho. Palavras-chave. É isso mesmo, 3 a 5. Então tá certo. É que ele colocou 1, 2, 3, 4, 5. Cuidado, que aqui é uma expressão, não tem problema não. Uma expressão que é importante, desastre, é considerada uma palavra-chave. A palavra-chave, desastre ambiental, outra, conflitos sociais. Então, contabilizando, separando por vírgula, tem 5. Podia ter 3, no máximo. Aqui eu acho que não tem problema. Se você pegar esse modelo, você faz por cima qual que é o seu, né? Aí não tem erro. Aí vem a introdução, o objetivo, a metodologia, os resultados e a conclusão que a gente aprendeu hoje. A introdução, eu falei para vocês, que era a noção geral do que você vai fazer, a problematização, a conceituação, do que você vai fazer, mostrar para o leitor o que você vai fazer. E ele falou, o desastre da barragem de mineração da empresa Samarco, localizada no município de Mariana, em novembro de 2015, deixou uma série de impactos de mais diversas formas ao longo da bacia do Rio Doce. É acerca dessa tragédia que paira o nosso objeto, né, o trabalho. Quais sejam os conflitos sociais que se perpetuaram após o desastre. Pronto. Ele falou o que ele vai fazer aqui. Esse é o objeto do trabalho. Aí vem o objetivo. Em face dessa introdução, o objetivo dele é identificar os autores envolvidos nos conflitos oriundos da tragédia, a natureza desses conflitos e o bem jurídico objeto dos litígios. Ele objetivou fazer isso. A gente vai ver se ele consegue resolver esse objetivo. A metodologia. Qual foi a metodologia? Foi feita uma análise quantitativa dos dados, viu? Beleza. Análise qualitativa dos dados secundários obtidos com a busca de matérias publicadas na imprensa virtual no período de 5 de novembro de 2015 até 30 de março. Após um segundo momento, tais dados foram catalogados e separados a critério inicial de apresentação ou não de conflitos de qualquer natureza. Quando ele falou análise qualitativa aqui, primeiro que ele analisou as matérias publicadas. E segundo que em matérias dos dados obtidos, ele também teve que aprofundar nos conflitos, na natureza dos conflitos, no bem jurídico objeto dos conflitos. Então, existe uma natureza aqui de análise de conteúdo. Eu até sugeriria para ele, se fosse o caso, não sei se ele aceitaria, mas eu talvez colocar uma análise qualitativa e quantitativa, porque também, não sei, mas eu também não conheço a pesquisa dele, né? Resultados. Os resultados dessa foram analisados e categorizados sobre os critérios de apresentação ou não do conflito. Aí ele veio falar
E para aqueles resultados que apresentaram conflitos, foi feita uma discriminação. Ele colocou que percebeu-se que as diferenças se deram com os mais atores, instituições, associações, entidades. Então, aqui são os resultados que ele obteve com a pesquisa. Ele percebeu diferença em vários atores envolvidos, né, nessa pesquisa, que foram prejudicados, seja instituições estatais, privadas, associações, entidades. A conclusão, qual que foi o olhar desses autores, desses alunos e do orientador? O rompimento da barragem trouxe diversos danos à saúde, ao setor econômico, ao meio ambiente, à cultura, à história de um povo. Percebeu-se uma série de atores, né, que tiveram conflitos com essa marca. Percebam que eles não copiaram os atores de novo. Eles só falaram que eles concluem que teve uma série de atores, porque os atores já foram mencionados nos resultados. E o impacto ainda está sendo colocado e se perpetua no tempo. E apesar desse tempo, permanece direitos e causando danos à pluralidade da sociedade. Então, o que nós temos aqui é a análise do grupo. Em face de tudo que eles leram, na imprensa, eles tiveram essa visão. E ao final aqui, colocaram o e-mail da primeira autora, que é a Grace. Ó, Grace G23, tá? Não é para mandar e-mail, não. Primeiro nome tem aqui embaixo. Vocês não vão precisar anexar esse resumo lá no formulário do simpósio, porque eles vão pedir para vocês copiarem e colar. Tem uma caixinha para copiar e colar o título, copiar e colar o nome dos autores, identificar a instituição. Então, se ao final pedir o e-mail do autor que vai apresentar, vai dar o e-mail do primeiro autor. E no caso aqui foi a Grey. Esse é o modelo do resumo científico simples. Eu quero abrir espaço para vocês perguntarem, pedirem mais alguma informação, esclarecerem dúvida. Eu falo igual o pobre na chuva. Rose, também, se quiser acrescentar alguma coisa. Não, você falou tudo. Hein? Deixa esses meninos tirarem dúvida. Ô Islã, eu vivi para falar que o meu sonho é aluno falar nessas aulas aqui, né? Porque na sala eles falam o tempo todo aqui, você já viu assim, tudo mudinho, caladinho, parece que nem tá. Às vezes eu duvido até que eles estejam aí. Eu brinco com os meus, eu falo assim, se eu descobrir que vocês estão ligando o Meet, estão indo assistir televisão, vou tirar a ponta. Eu também. Não, teve uma aula que eu fui dar, eu não sei se algum deles estão aí. Eu estou assim, gente, vocês estão no silêncio mortal, cadê vocês? Aí um virou de lá e falou assim, professor, eu aposto que esse povo está assistindo live sei lá, de uma mulher aí. Falei, não estou acreditando que vocês estão trocando aula de processo civil por live. É capaz. Eu passei, não. Ah lá, Marília Mendonça é o Willer, tá vendo? Ah lá, aí. Já até se identificaram. Nossa, menina, eu fiquei... Eu acho que essa aí até a Slane deve ter visto. Eu não! Ô, Rose, é bom parar que a gente está te dando atenção agora, viu? Pois é, porque eu fico desorientada lá. Ô, gente, o Luciano me pediu um esclarecimento aqui. E foi até bom que eu vou falar mesmo sobre isso que ele pediu, que é acerca das datas. Existe agora, para ver, as datas, calendário, CENIT, beleza. Ótimo. A postagem do trabalho online modificou. A postagem agora é do dia 25 de maio ao dia 30 de maio. E é através, me parece, do e-mail, né? Isso aí eu vou ter que perguntar para o Felipe, que é coordenador, e não está esclarecendo aqui.
através de onde que vocês vão enviar. Você quer uma postagem online dia 25 de maio a 30 de maio. Até peço para vocês irem com eles se tem um e-mail específico do CEMID para vocês darem esse trabalho. Aí também tem a questão das correções. Correção do dia 1/6 ao dia 5/6 e o resultado para a gente lançar no portal é do dia 9/6. Aqui está até errado, no dia 9/6, para 2019, 2020, né? Então é isso, respondendo aí o Luciano. E mais do que vocês devem ter, deve ser disso aqui também, ó, ficha de avaliação. Professora, no dia da mesa, porque vai ter uma mesa, né, que vocês vão ser avaliados lá na Univale também. Se Deus quiser tudo voltar ao normal, vai voltar, tem que voltar. Então, vocês vão ser avaliados pessoalmente, presencialmente. Vai ter essa ficha aqui, ó. O trabalho apresenta conformidade formal com como solicitado, que é obedecer às regras, né? O trabalho apresenta o tema e o problema, que é o objetivo geral, você colocou certinho e recebeu. Se você quis verificar se ressocializa, você realmente mostrou se ressocializa ou não. O título do trabalho está adequado, foi desenvolvido, por isso que eu sempre coloco o título por último. Eu faço trabalho, depois eu penso ali qual pode ser um título que tem a ver, que está adequado. O trabalho apresenta relevância científica, é o que eu falei também. O que você vai escrever, independentemente do momento da sua vida, uma relevância. Pode ser científica, pode ser jurídica, pode ser social. Tem que ter alguma relevância. Os resultados e conclusões atendem aos objetivos propostos? Olha aí o que eu falo. Tem que ter um objetivo, mas tem que cumprir ele. Seu resultado tá coerente com o seu objetivo? Sua conclusão responde tudo? Então, eles vão avaliar isso. Depois tem tempo utilizado para apresentação, se você foi criativo, no caso do 6º período, para banner aí para vocês elaborarem. Presença dos autores, não, porque um autor vai ser indicado para apresentar, mas o resto tem que estar disponível para responder pergunta. Não adianta ficar deixando só por conta de um. Presença dos autores, clareza na exposição, que você tem que usar sua metodologia, ser claro, né? Postura também. Demonstra domínio do trabalho apresentado ou você só decorou para apresentar? Então tem que ter domínio. Isadora, é em junho ainda, Isadora. Aí até lá a apresentação vai ser presencial. Pode ficar feliz que vocês vão poder, amém, né, mostrar. Não, porque ela está perguntando aí se não foi cancelado. Não, só será cancelado se, mas até lá não se fala em cancelamento. A Júlia está falando aqui que acha que foi cancelado, só do simpósio que não, mas aí não me foi passado. Aí, não, mas não tem nada disso assim decidido. Até porque, né? Não vai cancelar agora para depois descancelar. Então, larga do jeito que está. Isso. Se Deus quiser, vai dar para apresentar. Sim, vai ser legal. Com certeza. Todo mundo de roupa bonita, batom, os homens, cabelo arrumadinho. Isso. A inscrição do simpósio, eu vou até dar uma olhada aqui, que tem as datas específicas. Pois, Laine. Oi. Eu recebi um e-mail dizendo que só seria a postagem do trabalho nesse CEMID. Mas não teria apresentação, não. Então, se você recebeu o e-mail, ok. Porque não foi só eu, acho que todo mundo. Eu acho que é por isso que a Júlia está falando. Eu também recebi o e-mail. Mas aí é o Felipe que é o responsável, não é, Islã? Isso, por isso. Ele vai esclarecer isso depois, né? Confirmar, ou ratificar, ou retificar, não sei. Uhum. Aí alguém está me pedindo, deixa eu ver quem está me pedindo o link para inscrição. Tá, a Kátia Silva pediu o link. Pelo tema aqui que o Felipe me passou, as inscrições já começaram, dia 13 já. E a segunda fase de inscrição no simpósio também será dia 18 de maio. Eu não tenho o link aqui, mas eu posso pesquisar. O que você vai falando? Eu vou olhar aqui, tá? Tá jóia. Mas eu sugiro, Kátia, de manter esse contato com o orientador, de
verificar, né, os apontamentos antes de submeter. Que aí, de repente, o orientador pode auxiliar para o trabalho ser submetido até com o nome dele e tá frente com as metodologias e tudo mais. E quem, não sei qual de vocês é orientando o meu, uma pessoa mas só me perguntou se ainda estava no prazo, mas me procurem, que eu não sei quem que é orientando. Sou eu, meu. Grupo do Rodrigo, quinto B. Tá. O Rodrigo, da Patrícia. Rodrigo do Rodrigo. Tá bom. Casal Patrícia e Rodrigo. Eu faço caneca. Eu mesmo. Aí, gente, fazendo propaganda pro Rodrigo, tá? Pois faz não. Canecas chiques. Oi. No site da Univale ainda não está disponível, está o último ainda. Está o de 2019. Ah, então. Tá... Então esse coronavírus deu uma trava. Eu perguntei para o Felipe aqui, mas o Felipe está exercendo o direito de usufruir do sábado como sábado, então ele não respondeu. Ai, ótimo. Mas, Kátia, assim que a gente souber o link, a gente... O André posta lá no grupo dos líderes, né, que aí todo mundo... Eu vou ver com o Felipe também hoje, e a Islane, né? Uhum, bacana. E aí vamos falar. Mas aqui, alguma dúvida sobre o que eu falei, gente, pode falar, entendi tal coisa, me dá mais um exemplo, ou mesmo se vocês quiserem que explique algum de vocês, se eu pudesse ajudar, vocês ficarem bem calados. Se não tiver dúvida, a gente pode encerrar. E aí? Vou dizer. Lilane, a menina tá falando aí, ó, no chat. Oi. No chat? Qual que é o help, minha filha? Ah, gente, na verdade, eu não sei como funciona o simpósio. Eu e o meu grupo todo viemos de transferência da Fadivale, nunca fizemos isso. Ah, sim. Ô, Letícia. Letícia, é de qual período, Letícia? Sexto. Do sexto? Meu nome é Rose. Tá. Desculpa. Não, tudo bem, Rose. Não, é porque eu tô advogada da outra. O que acontece, Letícia? O simpósio é um evento científico da Univale. Aquele simpósio são identificadas, vamos dizer, sugeridas várias temáticas para publicação de artigos científicos, resumos científicos. Também ali da gente discutir algum trabalho que os alunos estão elaborando, alguma iniciação científica, alguma bolsa científica, ou até mesmo fora que se inscreve, tem gente de outros estados que comparecem, dialogam. É um evento científico. E aí, esse CEMID, que é o Seminário Integrador do Direito, ele já existe há muito tempo no direito, né? E tem como objetivo esse diálogo interdisciplinar. Então, a gente está falando sobre direitos fundamentais, sobre STF, um diálogo nas mais diversas disciplinas. E aí, para a gente poder não ficar fechado no direito e também dar publicidade aos trabalhos de vocês, o professor coordenador, com os demais professores, nós estamos encaminhando isso para o simpósio. Tem uma inscrição direitinho, um pagamento de taxa, que é irrisório, que é simbólico, mas faz sentido, vale a pena. E aí a gente participa, ouvindo outras pessoas explicarem sobre os trabalhos deles, e também você pode explicar o seu trabalho, você tem um tempo de apresentação, e as pessoas podem discutir ali, pode te criticar de forma construtiva, falar, poderia ter falado sobre isso, usado tal metodologia, eu faço isso também, então troca figurinha, é muito legal. Além de ser também, como eu disse, um título, porque num eventual concurso, contabiliza como título a publicação. Robson, eu vou disponibilizar
Pior que por aqui não tem como disponibilizar. Deixa um e-mail aqui, quem tiver interessado que eu mande o material que enviei, que aí eu copio e já mando para todo mundo. Ô, Letícia, eu fui clara? Deu para entender mais ou menos? Deu para pegar? Islane, se você disponibilizar no grupo dos líderes, fica mais fácil que você mandar por e-mail, porque aí você copiar cada e-mail desse agora. Aí porque eu não estou nesse grupo. Não, mas você pode mandar para o André, que ele coloca, ou para mim. Tá, vou te passar então. Aí é melhor, porque aí manda para... Não é porque todo mundo está interessado, né? Então pode deixar. Faz isso melhor, né? Porque os líderes... Fica melhor, mais fácil. Isso, show. Tá ok? Mais alguma dúvida? Sejam sinceros, igual a Letícia. A Letícia pediu socorro, às vezes tem mais alguém que está precisando. Mas no último CEMID, já foi esse resumo, né, Islane? No último CEMID. Não foi? Então, muitos dos alunos que estão aqui já fizeram, né? E é claro que sempre é bom participar, porque você faz uma revisão, né? E dá uma relembrada naquilo que você já estudou antes. Então, é muito interessante. E a sua exposição hoje foi super clara, né? Bem didática. Então, assim, não tem nem o que... Eu não tenho nada que acrescentar. Na verdade, eu achei excelente. Entendeu? Então, muito obrigada. Ouvindo a Rose falar, eu fico até emocionada. E outra coisa, o André respondeu aqui que o link ainda não está disponível, tá? Para inscrição. Aí, Kátia, o link não está disponível mesmo. Mas assim Mas que tiver... e a data? Pois é, essas datas que eu mandei aqui. Quer ver? Eu até copiei para vocês. Quando que você acessa o portal, o link que está lá, a informação que está lá de simpósio é do 17º, é do ano passado. Essas eram as datas disponibilizadas. Faz do ano passado. Isso. As datas disponibilizadas foi do dia 13 de abril ao dia 17 de maio, dia 18 de maio a 21 de junho. Só que com o coronavírus, eu acho que atrasou. Tá? Isso. Deve ter havido alguma... Ô, Kátia, então... assim que ela sair da reunião, disponibiliza, ela tem que sair, vou dar. O Fernando, essa apresentação individual do grupo que apresenta. Ô, Fernando, a sua dúvida é no CEMID ou no SUSO? Porque tem diferença. Porque no CEMID, a ação é individual, mas o grupo tem que ficar à disposição, tá? O tempo inteiro para esclarecimento de dúvidas. Agora, no simpósio, você coloca uma pessoa para apresentar, mas o grupo, durante a sua apresentação, pode contribuir. Ora lá, nenhum moderador de simpósio fala para só um apresentar. Toda vez, teve um grupo da Fadivale, que foram 6 pessoas apresentar, quem tinha participado da publicação, ainda foi a Teodolina, que é professora da Fadivale, a Letícia deve conhecer, participou da sessão, até que eu coordenei essa sessão, e foi linda a apresentação. Foi até uma comemoração, uma coisa sobre a avó de Minas e tal, foi bem legal. Mas tinha relação lá com a pesquisa dela. Aqui, Islane, o André falou aqui que a Elaine Pitanga, que é a responsável lá, coordenadora do simpósio, eles estão definindo a questão do link, inclusive de redução, né? Estou analisando lá, que eles vão reduzir ao máximo o valor da inscrição também, sabe? Então, por isso que não disponibilizou ainda. Aí, também muito bom. É necessário, né? Na situação atual. Sim. Tem dinheiro. Mas aí, quando disponibiliza, divulga assim, maciçamente, todo mundo fica sabendo. Coloca nos grupos, né? Então, essa informação, ela é amplamente divulgada. Uhum. Pode deixar, Kátia, que a gente vai
compartilhar com vocês assim que estiver disponível, tá bom? Muito obrigada. Qualquer dúvida, eu vou deixar meu telefone aqui. Se eu puder ajudar... 98... Digitei tudo errado. 998014564. Se puder ajudar de alguma forma, é isso. Eu ajudo, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigada, Rose, por ajudar, por obrigada os outros alunos também, viu? Deus abençoe. Vou marcar uma reunião só para saber se vai dar esse coro. Nossa, fiquei até com inveja. Desse jeito. Não, eu adoeço, porque eu amo plateia, gente. Eu detesto falar com a pergunta. Aí eu tô vendo esse monte de gente aqui. Eu vou marcar uma reunião e quero saber se esse povo todo vai aparecer. E vou te convidar, Islane. Tá bom, pode deixar que eu vou aparecer. A gente fazer uma disputa de quem que tem mais público aqui, que eu já estou indignada com esse povo. O tanto de gente. Tá vendo? Calma, Rose. Oi? É porque aqui são várias salas, né? Não, mas eu não são várias turmas. Não, mas eu vou marcar com várias turmas que eu quero saber se vai dar para disputar com a Islane. Olha só. Não. Com certeza você vai bater o recorde. Por nada. Aí tá vendo a Midiane já tá falando, ó, eu vou participar. Gente, isso aqui é bom, né? É uma reunião legal, super leve, e a gente aprende, né? Graças a Deus. Obrigada, Islane, obrigada a todo mundo que participou, foi ótimo. Foi tão bom, Islane, foi tão bom que eu tinha falado lá que eu ia só atribuir 2 horas de atividade complementar, mas agora eu já vou colocar 5. Porque eu amo a participação de todo mundo, né? Então, assim, e o tanto que o pessoal aprendeu aqui vale por qualquer outra coisa de atividade complementar, entendeu? É muito mais valioso, muito mais interessante do que, né? Do que umas outras coisas, né, que participam. Então, isso aqui é enriquecedor, soma, né, na formação do aluno, olha, vai habilitando o aluno para participar de tanta coisa posteriormente, não é isso? Isso aí, amém. Então, é muito importante. A ideia é essa. Obrigada. Obrigada a todos. Tchauzinho. Beijo. Beijo. Te cuida aí, na sua cidade. Vocês também. Beijo. Tchau. Obrigada, tchau.